Olá pessoal, eu sou a Kelly, professora de Biologia da Escola Estadual Professor Fábio Fanucchi, que fica localizada em Guarulhos. Estou aqui com vocês hoje para termos mais uma aula de Biologia com o tema falando de HIV/AIDS para as primeiras séries do ensino médio. Sejam bem-vindos alunos, alunas, professores e familiares. Nós vamos conhecer agora quais são as habilidades previstas para essa aula. Reconhecer situações de risco de contrair ST e AIDS, propondo estratégias para a redução desse risco. Identificar as diferentes formas de preconceito contra os portadores do vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV, propondo estratégias para minimizar essa situação. Os conteúdos que nós iremos abordar são: falando de HIV e AIDS, mais uma IST, resposta imunológica, contágio, prevenção e preconceitos em relação às pessoas que vivem com HIV. E para a gente iniciar a nossa aula, eu quero saber de vocês se já ouviram falar em infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas através do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso de preservativo, masculino ou feminino, com uma pessoa infectada. Da mãe para a criança, durante a gestação, o parto ou a amamentação. E pelo contato de mucosas ou pele não íntegra, com secreções corporais contaminadas. Ou seja, pessoal, contato direto dessas secreções, como o sangue ou o sêmen, com feridas abertas, pele machucada e mucosas que incluem a mucosa do olho, por dentro da boca, a região anal e a região genital. Mas vocês devem estar se perguntando, qual é o termo correto? IST ou DST? Pois a nossa vida inteira a gente sempre ouviu falar em DSTs, não é verdade? Em 2016, a OMS alterou o nome doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, para infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Essa troca foi feita porque o novo termo enfatiza que uma pessoa pode estar infectada e transmitir a infecção, mesmo não apresentando os sintomas da doença. É como no caso da Covid-19, pessoal. Há muitas pessoas que estão infectadas pelo vírus, porém não apresentam os sintomas da doença. E uma pessoa que contraiu o vírus HIV, significa que ela tem AIDS? Então, muitas pessoas acreditam que uma pessoa portadora do vírus, ela automaticamente vai ter AIDS, ou seja, ela vai desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida. Porém, ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Muitos soros positivos vivem anos sem manifestar os sintomas ou desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, mas podem transmitir o vírus. E aí, galera, é onde está o problema, porque é aquele ditado, quem vê cara não vê coração. Muitas pessoas, só da gente olhar, parecem estar saudáveis, porque a gente não consegue enxergar ali nenhuma manifestação dos sintomas da doença, não é mesmo? E isso dificulta o controle da transmissão. Portanto, em todas as relações sexuais, é importante o uso da camisinha, né? Porque eu não consigo saber se a pessoa que eu estou me relacionando, só de olhar, ela não apresenta nenhum tipo de infecções sexualmente transmissíveis. Eu trouxe para vocês uma imagem para que a gente consiga entender qual a diferença aí entre o HIV e a AIDS. Muitas pessoas acabam achando que elas são sinônimos. Então, quando falamos de HIV, estamos nos referindo aí ao vírus da imunodeficiência humana. Ele é uma IST, portanto, a sua principal via de contágio é a sexual, ou seja, fazer sexo sem camisinha. Há dois tipos, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. O HIV tipo 1, ele causa
a grande epidemia aí global da AIDS, tá? E também vai causar a maioria das infecções por HIV no mundo. Ele se originou na África na primeira metade do século XX. Já o HIV tipo 2, ele é endêmico de países da África Ocidental, como o Senegal e a Costa do Marfim, sendo atualmente aí baixa a sua transmissão em países do Ocidente. O HIV, ele irá causar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é o estágio mais avançado da infecção por HIV, pois o vírus ele acaba atacando aí as nossas células de defesa do organismo. E o indivíduo ele vai ficar vulnerável ao aparecimento de infecções oportunistas, que podem ir desde uma simples gripe até infecções mais graves, como uma tuberculose ou um câncer. O HIV ele também é considerado um retrovírus. E o que isso significa? Que o seu material genético é o RNA. E, associado a ele, nós temos as enzimas transcripase reversa. Então, o vírus do HIV, ele é um vírus envelopado, ele possui um envelope glicoproteico. E associado a esses envelopes, nós temos aí as glicoproteínas, ou proteínas do envelope. Qual a função principal dessas glicoproteínas? Permitir que o vírus do HIV se ligue às suas células hospedeiras. Então, vocês podem imaginar que nessas células hospedeiras nós temos proteínas chamadas de receptoras, que irão se ligar a essas glicoproteínas como uma chave numa fechadura. O vírus do HIV ele também possui uma cápsula proteica, ou capsídeo, e ele vai envolver o material genético, que é o RNA, e também as enzimas transcripase reversa. E agora, pessoal, vamos descobrir como o vírus do HIV atua no organismo de uma pessoa que tem AIDS. Os vírus são pequenos organismos infecciosos que só conseguem se replicar dentro das células vivas de outros organismos. As células do sistema imunológico humano são os alvos do HIV. E que células são essas? Os linfócitos TCD4 auxiliar, responsáveis por identificar o antígeno e estimular a reação imunológica para a destruição das células infectadas e tumorais. Pessoal, os linfócitos TCD4 são as nossas células de defesa. Então, elas aprendem aí a identificar, reconhecer e destruir todos os micro-organismos estranhos que entram no nosso corpo. E o antígeno, ele é toda a substância aí que vai desencadear uma produção de anticorpos. Eu trouxe para vocês uma imagem do ciclo viral do HIV simplificada. Então, nessa primeira etapa do ciclo, o HIV ele vai se ligar aqui a essa célula hospedeira através dos receptores de membrana. Então, lembra que a gente conversou no slide anterior que esses receptores vão se ligar às glicoproteínas do vírus HIV como uma chave numa fechadura? Pois é. Após isso, o vírus irá liberar no citoplasma da célula o seu material genético, que é o RNA, e também as suas proteínas virais. A partir daí, a enzima transcripase reversa irá converter o RNA viral em DNA viral. Ou seja, pessoal, a partir de um RNA será produzido um DNA. Esse processo todo é chamado de transcrição reversa, né? E a gente geralmente aprende que é o contrário, não é mesmo? A partir de uma molécula de DNA é que se produz o RNA. Após a produção do DNA viral, ele também será duplicado e vai entrar no núcleo da célula hospedeira e se integrar aqui ao seu DNA com a ajuda da proteína integrase. A partir daí, toda vez que a célula se reproduzir, ela também irá reproduzir partes do vírus, como o RNA viral e as suas proteínas. Então, o vírus do HIV ele vai utilizar a maquinaria da célula para fazer cópias de si mesmo. Muito esperto, não é verdade? No citoplasma da célula, vai ocorrer a formação de um novo vírus, né? Então,
esse novo vírus será formado a partir do RNA e dos segmentos curtos das proteínas. Ele vai se encaminhar até um ponto da membrana plasmática, onde terão aqui as glicoproteínas integradas. Ele vai se envolver por esse segmento da membrana e ser liberado para o nosso organismo. E ele pode infectar aí dezenas de novas células de defesa, tá? O nosso sistema imunológico ele pode combater essas partículas virais e também os medicamentos antirretrovirais. Mas muitas vezes nós podemos ter aí um problema, né? Esse DNA viral, ele fica integrado ao DNA da célula hospedeira, não produzindo RNA. Nós teremos aí o que chamamos de provírus, e ele não será atacado nem pelo nosso sistema de defesa e nem pelos medicamentos antirretrovirais. E isso faz com que seja mais difícil eliminar o vírus HIV do nosso corpo. E todo esse processo de multiplicação viral, ele traz algumas consequências para o nosso sistema imunológico, como o seu enfraquecimento, a queda no número total das células do linfócito CT4. Por quê? Quando o vírus é eliminado para o ambiente, essa célula ela acaba morrendo, porque ele rompe a membrana plasmática. E aí nós teremos uma diminuição no número das nossas células de defesa no organismo, causando o que é chamado de imunodeficiência. O nosso sistema imunológico ele acaba ficando comprometido para nos defender contra micro-organismos invasores. E podem aparecer infecções oportunistas e é o que chamamos do início da AIDS. Como será que o HIV é transmitido? E quem corre o risco de contrair a doença? Eu trouxe para vocês algumas formas como o HIV é transmitido. Através das relações sexuais desprotegidas, ou seja, se eu fizer um sexo anal, vaginal, oral, sem o uso da camisinha, compartilhamento de seringas, instrumentos não esterilizados. Então é importante, quando a gente for fazer uma tatuagem, observar se aquela agulha foi esterilizada ou é uma agulha descartável. De mãe para o filho, durante a gestação, o parto e a amamentação e durante as transfusões de sangue contaminado. Então vejam, pessoal, qualquer pessoa corre o risco de contrair o vírus do HIV, desde que eu me coloque numa situação de risco ou que eu tenha um comportamento de risco. E isso independe da minha idade ou da minha orientação sexual. Quando a AIDS surgiu na década de 80, acreditava-se que ela era uma doença apenas de homossexuais. E hoje nós sabemos que não é verdade. Existem populações vulneráveis a contrair o vírus, como os adolescentes, por exemplo. E para vocês desconstruírem um pouco o preconceito e o tabu com relação às formas de transmissão do vírus, eu trouxe para vocês como não pegar HIV, ou seja, como o vírus não é transmitido. Então, através do compartilhamento de copos e talheres, beijo na boca e no rosto, aperto de mão e abraço, picadas de insetos e o uso coletivo de banheiro, piscina e assento do ônibus. Então não tem problema nenhum de eu sentar ao lado de uma pessoa soropositivo do lado do ônibus, porque ele também não é transmitido pelo ar. E como se prevenir ou reduzir os riscos de contrair o HIV? E você sabe o que é prevenção combinada? Mais uma vez, pessoal, a melhor forma de prevenção contra o vírus HIV é utilizando o preservativo, tanto masculino quanto feminino, durante as relações sexuais. Pessoal, há hoje disponíveis diferentes estratégias de prevenção. E a essas estratégias dar-se o nome de prevenção combinada, né? Então eu posso estar utilizando várias formas de prevenção ao mesmo tempo ou de forma subsequente. Entre essas técnicas aí de prevenção, nós temos a testagem regular para o HIV. O que é isso? É o teste diagnóstico para o HIV. Então, quando ele é feito de forma precoce, ele aumenta a expectativa de vida do soro positivo. E quando será que eu tenho que fazer esse teste, né? Com pelo menos 30 dias aí, a contar da data de infecção, ou seja, a contar da data de uma situação de risco, de repente eu
esqueci a camisinha ou a camisinha estourou, então dentro desse período eu consigo aí identificar se eu estou ou não infectada. É um período que a gente chama de janela imunológica. Nós temos também a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Ela consiste na utilização dos medicamentos antirretrovirais por indivíduos que foram expostos aí a uma situação de risco. Então, ela deve ser tomada após essa situação, nas primeiras 2 horas ou em até 72 horas. Esses medicamentos, eles irão agir no organismo, impedindo aí que o vírus se estabeleça. E elas devem ser seguidas por 28 dias. Temos também a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Ela também consiste na utilização dos medicamentos antirretrovirais por pessoas que ainda não foram infectadas pelo vírus HIV, mas que durante a sua vida e no seu cotidiano passam por situações de risco elevado de contato com o vírus. Então, fazendo uso dessa medicação todos os dias, quando essa pessoa tiver contato com o vírus, ele não vai conseguir se estabelecer no seu organismo. Esse tipo de medicação geralmente é recomendado aos profissionais da saúde, que podem entrar em contato aí com material contaminado biológico, como o sangue, e também aos profissionais do sexo. Outra forma de prevenção é a prevenção pela transmissão vertical, que é da mãe para o filho. Então, todas as mulheres grávidas, elas devem fazer o pré-natal e também a testagem para o HIV. E se ela descobrir que foi infectada, ela deve começar aí a fazer o uso dos medicamentos antirretrovirais, para evitar a transmissão do vírus para o recém-nascido. É recomendado também que ela faça o parto cesariana e que não amamente. Nós temos também o uso do preservativo masculino e feminino e do gel lubrificante junto, E esse gel, galera, ele tem que ser à base de água, para justamente evitar aí o atrito no ato sexual e o aparecimento de microlesões. Essas microlesões, elas podem ser perigosas, porque elas podem ser portas de entrada para o HIV no nosso corpo e também para outras ISTs, como a sífilis e a gonorreia e o HPV. Também é importante tratar todas as pessoas vivendo com HIV, Por quê? Para aumentar a qualidade de vida dessas pessoas, aumentar também a expectativa de vida e que elas consigam atingir a carga viral indetectável, E diminuir aí a transmissão do vírus. E aí, eu não fiz uso de nenhum método de prevenção. Eu não utilizei a camisinha ou, de repente, a camisinha estourou no meio da minha relação sexual. Como que eu vou descobrir que eu estou infectada pelo vírus? No Brasil, nós temos 2 testes diagnósticos para o HIV, os exames laboratoriais e os testes rápidos. O teste ELISA, ele é também conhecido como o ensaio imunoenzimático. E ele é o teste padrão aí para eu detectar se eu estou ou não com o vírus, Como que ele funciona? Ele vai indicar a presença de anticorpos anti-HIV no meu organismo. Em caso desse teste dar não reagente, ou seja, sorologia negativa, significa que a pessoa não está infectada pelo vírus. Em caso de sorologia positiva, ou seja, reagente, é necessário fazer um teste adicional. E esse teste é chamado de teste confirmatório. Um dos testes utilizados é o Western blot. Em caso do resultado dar positivo, significa que a pessoa está contaminada. Nós temos também os testes rápidos, que detectam os anticorpos anti-HIV em pelo menos 30 minutos. Esses testes podem ser feitos com uma amostra de sangue ou fluido oral, como a saliva. E eles estão distribuídos aí em algumas farmácias, Você consegue encontrar o autoteste e também tanto o exame laboratorial quanto os testes rápidos são distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e também pelos centros de testagem e aconselhamento, que é o CTAs. Caso você queira descobrir onde tem um CTA próximo da sua região, basta ligar 136, que é o Disque Saúde.
e você fez sexo sem camisinha ou a camisinha acabou estourando durante uma relação. O que eu devo fazer? Né? Descobri que sou soro positivo. E agora? Então você deve procurar os serviços de saúde para tirar suas principais dúvidas relacionadas ao tratamento e como viver agora sendo um soro positivo. E também para fazer os exames de checagem geral. Esses exames vão auxiliar o seu médico a descobrir como que o HIV está afetando o seu sistema imunológico. E também para descobrir quais são os melhores medicamentos aí antirretrovirais que irão funcionar para você. A partir disso, você vai iniciar o seu tratamento com os medicamentos para garantir uma melhor qualidade de vida, para evitar uma evolução para a AIDS e também para atingir a carga viral indetectável. E o que isso significa? Significa que a quantidade de vírus no seu sangue é tão baixa que os exames laboratoriais padrão não conseguem detectar. E há estudos que apontam que quando a pessoa atinge a carga viral indetectável por pelo menos 6 meses, ele também é intransmissível, ou seja, ele passa a não transmitir o vírus. A terapia antirretroviral, que é o tratamento que você fará para o HIV, ela consiste no uso de 3 medicamentos diferentes, que é o famoso coquetel. E você deve tomar esses medicamentos todos os dias. Ah, mas eu vou viajar, não quero ter que ficar durante as minhas férias tomando medicamento todos os dias. Ou, posso pular algumas doses? De repente eu esqueci de tomar. Não é aconselhável e, na verdade, é até uma prática perigosa. Porque o vírus do HIV ele pode adquirir aí uma resistência contra os medicamentos que você está tomando. E o aumento aí dos vírus no seu sangue também pode ocorrer, né? Então você vai ter um aumento de carga viral e causar aí o enfraquecimento do seu sistema imunológico, tá? O objetivo de você tomar os medicamentos antirretrovirais é justamente para inibir a replicação viral, ou seja, aquela multiplicação do vírus que nós vimos nos slides anteriores. Né? Então, se eu inibo essa replicação, consequentemente, eu evito também que o meu sistema imunológico fique enfraquecido e que as infecções oportunistas aí apareçam, ok? Desde 1996, o Brasil distribui gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, todos os medicamentos antirretrovirais. E desde 2013, o SUS garante tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da sua carga viral. Eu trouxe para vocês o trecho de um texto para a gente analisar um pouco as questões relacionadas ao preconceito e à discriminação aos portadores de HIV. Olá, sou Miguel, tenho 26 anos e sou soro positivo. Contraí o vírus numa relação sexual desprotegida. Depois de surtar com meu resultado positivo, iniciei meu tratamento contra o HIV. Minha autoestima melhorou e voltei a me relacionar com amigos, namorar e ir para balada. Com isso, refleti sobre o que aconteceu e me senti à vontade para contar a algumas pessoas que eu vivia com HIV. Acabei sendo vítima de bullying, discriminado e estigmatizado como cara aidético. Nos dias de hoje, galera, casos de preconceito e discriminação como o de Miguel ainda ocorrem? E como podemos incentivar o respeito aos portadores de HIV?
Então, infelizmente, casos como o de Miguel ocorrem ainda hoje. A discriminação e o preconceito são grandes obstáculos que os portadores de HIV precisam superar. O medo da reação da sociedade leva muitas pessoas que vivem com HIV a não fazer o tratamento, esconder que são soros positivos e também não procurar fazer os testes. As pessoas que vivem com HIV e que manifestam a doença devem usufruir dos mesmos direitos que as outras pessoas que não possuem o vírus e que não apresentam os sintomas da doença. Isso inclui direito à educação, direito ao trabalho, o acesso à saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos. O acesso à informação promove um combate contra o preconceito e a discriminação e também é o caminho mais adequado na prevenção contra as ISTs e também a AIDS. E ajuda essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Eu trouxe para vocês alguns dados epidemiológicos sobre a AIDS no mundo. Esses são dados da United de 2019. Atualmente vivem com AIDS 37,9 milhões de pessoas no mundo, sendo 1,7 milhões crianças com menos de 15 anos. Temos também 1,7 milhões de novas infecções por AIDS e 770 mil pessoas já morreram por doenças relacionadas à AIDS. Então vejam que, apesar de ser uma doença que dá para se prevenir, a sua incidência ainda é muito alta. Essa imagem, pessoal, ela é do caderno do aluno do 3º bimestre, página 44. Então eu trouxe essa tabela para a gente refletir um pouquinho. Vocês podem observar aqui que ela traz dados de casos notificados de HIV por faixa etária, por ano e idade, do sexo masculino e do sexo feminino. Se a gente for analisar essas duas tabelas e comparar o ano de 2007 com o de 2019, a gente vai observar aí que houve um aumento no número de casos de HIV na faixa etária de 15 a 19 anos, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Porém, o número de casos no sexo masculino aumentou 6 vezes mais. Isso pode ter acontecido, pessoal, devido a muitos jovens ignorarem aí os riscos, da infecção por HIV e também da não utilização da camisinha durante as suas relações sexuais. Portanto, vista-se, porque a melhor forma de se prevenir é usando camisinha. Assim, você demonstra responsabilidade sobre o seu corpo e também da pessoa com quem você se relaciona. E se vocês gostaram desse assunto sobre HIV e AIDS, fica a minha dica de leitura para vocês, O Paciente de Berlim, A Superação do Estigma, que está disponível no site da United. O paciente de Berlim, ele foi Timothy Brown, a primeira pessoa da história a ser curada pelo vírus da AIDS. Em 2016, ele descobriu que tinha leucemia, e esse diagnóstico deu lugar à esperança de cura. A equipe médica do Timothy decidiu fazer um transplante de medula óssea, utilizando o sangue de um doador que não tivesse uma proteína chamada de CCR5. Essa proteína, quando está ausente, torna o seu portador imune ao contágio pelo HIV. Após 2 transplantes, Timothy se viu curado, testando aí repetidas vezes, negativo para o vírus HIV. O seu caso abriu portas e esperança de cura para as pessoas que vivem com HIV no mundo. Então, pessoal, para a gente finalizar, fica a dica que o HIV não escolhe idade, orientação sexual e nem grupo. Portanto, usem camisinhas nas suas relações sexuais. E agora, pessoal, nós iremos retomar alguns assuntos que foram discutidos nessa aula. Nós conversamos aí sobre o HIV e AIDS e sobre as formas de contágio e prevenção. Entendemos o que é o HIV e como o vírus se multiplica no nosso organismo.
Compreendemos a importância do uso da camisinha durante as relações sexuais. Identificamos quais são os grupos mais vulneráveis e as situações de risco de contrair o HIV. Pessoal, continuem participando das aulas do Centro de Mídias. Ela é muito importante para a aprendizagem de vocês e para nós também como professores. Obrigado pela oportunidade e até mais!